Vamos lá, então. João, capítulo 3. O Evangelho de João, capítulo 3. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. O Filho do Homem está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Só até esse versículo 16, João 3,16. Vamos agradecer ao nosso Deus pela palavra e principalmente pedir ao Espírito Santo que fale aos nossos corações de uma forma simples, que Ele comunique ao nosso espírito, fale ao nosso coração, aí possamos ter essa compreensão daquilo que Deus quer para nossas vidas. Senhor, meu Deus, obrigado mais uma vez por esta palavra. Te peço a direção do Teu Espírito Santo que venha falar aos nossos corações. Assim como lemos a Tua palavra, assim como entendemos pela leitura, queremos também entender, meu Pai, o princípio, a profundidade, a altura daquilo que Tu queres para as nossas vidas pessoais. Nós assim oramos e acreditamos a nossa oração em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, aqui nós conhecemos um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem conhecedor da palavra, um homem respeitado entre os principais da sinagoga, os principais judeus daquela época, e ele foi ter a noite com Jesus. Uma coisa interessante é como ele se posiciona para buscar um conhecimento num jovem que estava sendo falado, visto naquela sociedade, um jovem revolucionário, porque Jesus revolucionou aquela época. As pessoas não tinham como encaixar Jesus. Será que Jesus é um profeta? Será que Jesus é o pastor? Será que Jesus é o Cristo? Será que Jesus é aquele que veio para dominar Roma? Quem é esse Jesus? Eles não sabiam onde encaixar Jesus, porque Jesus era algo que diferenciava naquela época. Jesus era algo que estava ali sendo algo inovador naquela sociedade. E aquilo chamou a atenção de Nicodemos. Ali chamou a atenção dos grandes conhecedores, daqueles que estudavam a Torá, a palavra de Deus, aqueles que tinham conhecimento, aqueles que tinham posições sociais. Eles estavam sendo mexidos pela estrutura, pela fala, pela maneira de Jesus se conduzir em sociedade, pelos milagres que Jesus estava fazendo naquela época, os testemunhos que eram dados através de Jesus, e como chegavam esses testemunhos até as autoridades. Então, pensemos nós aqui, é como se você estivesse aqui no bairro, na comunidade, e o que estivesse acontecendo aqui, estivesse chegando lá na presidência da República, estivesse chegando lá nos Estados Unidos, lá no Trump, né, no presidente americano,
pessoas começaram a ouvir e falar assim, olha, tem um homem chamado Jesus que está fazendo aqui notoriedade na nossa sociedade, está mudando pessoas, está curando pessoas, está abrindo os olhos dos cegos, está ressuscitando mortos. Este homem está fazendo coisas tremendas. E isso chamou a atenção de Nicodemos. E aí Nicodemos resolve ter um encontro com Jesus. Só que Nicodemos ainda não sabia a dimensão e a profundidade de com quem ele ia ter um encontro. Mas Nicodemos foi à noite. Ele foi às escondidas. Ele não queria aparecer diante da sociedade. Ele não queria ser visto diante de pessoas dizendo assim, até o Nicodemos está indo atrás de Jesus. Até o Nicodemos está indo ter uma consulta ali com Jesus. Até o Nicodemos está indo lá perguntar, fazer questionamento a Jesus. Nicodemos não quis se expor. Nicodemos, pela sua posição como sacerdote, ele não quis se expor diante da sociedade. Daí, ele foi à noite, procurar Jesus à noite. Quantas vezes nós temos algo em nossas vidas, nós não queremos expor, porque nós temos medo de confrontar a sociedade, medo de confrontar as pessoas, medo de confrontar aquelas pessoas que estão sempre próximas da gente. E aí nós começamos a fazer coisas às escondidas, às escuras. Quantas pessoas se envolvem nessa escuridão e tentam se cobrir por essa escuridão, vivendo um mundo totalmente diferente daquele que o sol da justiça nos apresenta todos os dias? E ele, ao chegar em Jesus, ele tenta agora se aproximar com palavras e com perguntas, e ele diz assim, olha, Rabi, sabemos que é mestre, filho de Deus. Ele tinha uma declaração dentro dele. Nicodemos não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa que estava em dúvida. Mas Nicodemos sabia quem estava procurando. Mas mesmo sabendo quem era Jesus, ele não teve a coragem, a hombridade, ele não teve o caráter ainda de procurar Jesus às claras. É como se ele ainda não tivesse confessado que Jesus era Senhor da vida dele. É como se ele tivesse vergonha de dizer que Jesus era o Senhor da vida dele. Eu não sei se você conhece pessoas assim, que têm vergonha de dizer que serve a Jesus, que têm vergonha de declarar que é um cristão, que têm vergonha de declarar que a sua vida depende de um Deus criador dos céus e da terra. Tem pessoas que se envergonham com isso. Tem pessoas que se escondem de uma sociedade que muitas vezes olha para nós e diz assim, esses crentes aí, crente não tem conhecimento, crente é cafona, crente é quadrado, crente, a vida dele é só aquela Bíblia, é só aquele livrinho preto. Então tem pessoas que se envergonham em dizer que são cristãos, em dizer que temem a Deus, em dizer que acreditam na palavra de Deus. Quantas pessoas vivem às escuras? E Nicodemos sabia, e diz a ele, mestre, sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Olha só a declaração dele. É impossível, ele estava dizendo, é impossível alguém chegar e ressuscitar outro sem ser através de Deus. É impossível alguém pegar em pães e multiplicar os pães, a não ser pelo poder de Deus. É impossível uma pessoa cuspir no chão, passar nos olhos de uma pessoa e ela voltar a enxergar, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, por Deus. É impossível. Ele estava declarando isso. Ele estava dizendo isso no coração dele, mas até então aquelas declarações, todo aquele arcabouço, aquele conhecimento, não era ainda suficiente para ele assumir Jesus na vida dele. Quantas pessoas hoje, queridos, sabem, professam, vivem uma pregação, uma boca prateada, pregam muito bem, têm uma vida muito bem, mas não recebe ainda, não aceita esse Jesus na sua vida, não tem esse Jesus verdadeiramente na sua vida. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você já viu, né, que o comportamento dela é diferente daquilo que ela conhece de Deus? Quantas pessoas más, quantas pessoas perversas, quantas pessoas desejando maldade para as pessoas, quantas pessoas querendo que as outras caiam, que as outras pereçam, para que ela possa crescer. Esse não é o crescimento do Evangelho. Esse não é o sucesso do Evangelho. O sucesso do Evangelho é nós perdermos em função do outro.
O sucesso do Evangelho é você morrer em função do outro. O sucesso do Evangelho não é alcançar os bens materiais, crescer materialmente, mas é morrer para o mundo material e crescer espiritualmente. É inverso. Nós não mudamos a inversão desses valores. Muitas vezes nós queremos coisas que não pertencem àquilo que o Espírito Santo de Deus quer operar em nossas vidas. E nós ficamos lutando por isso. Nós lutamos por coisas muitas vezes e gastamos tanta energia que não é aquilo que Deus realmente quer para nossas vidas. E aí você fica lutando. Você fica desafiando a física. Você fica desafiando o mundo natural. Você fica desafiando as coisas materiais. Quando Deus quer falar ao seu coração de forma espiritual. E aí Jesus responde para Nicodemos. Porque ele fez uma pergunta. Como pode um homem nascer? Em verdade, Jesus respondeu, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A dúvida de Nicodemos era, eu não sei, eu não estou entendendo. Só um homem se guiado por Deus, pode fazer tudo o que tu faz. Jesus fala, se você não nascer de novo, você não vai enxergar as coisas de Deus. Irmãos, as coisas de Deus, ela vem pela uma lógica, a lógica de Deus. Não é uma lógica humana. A nossa lógica é falha. Muitas vezes, nós pensamos, calculamos, a nossa lógica é falha, muito falha. Eu, segunda a sexta-feira, encontrei um amigo meu, olha só que a história dele. Ele tem 3 cursos superiores. Ele era professor na Universidade Católica, professor na área de Química, na área de Matemática. Ele é formado em Engenharia Civil. 3 formações. Fez o mestrado dele na UNB, também nessa área de exatas. E ele falou assim, Irã, eu saí, larguei, não estou dando mais aula, agora estou trabalhando com eletricidade, plano casas baixas, plantas baixas. E aí outro dia eu estava dentro de uma casa e eu estava lá arrumando lá a eletricidade, aí um aluno meu, professor, o que você está fazendo aqui? Aí ele, eu sou eletricista, estou arrumando aqui a energia. Não, eu sou professor universitário. Aí ele falou assim, olha, quando eu estava dando aula, eu não estava ganhando o quanto eu estou ganhando hoje aqui. Hoje eu termino uma casa dessa 3.500. Eu faço 4 casas por mês, eu ganho 14 mil, se declarar o imposto, e eu estou ganhando aqui. Quando eu estava dando aula lá, eu estava pagando imposto muito alto, estou com a dívida alta no imposto de renda, os impostos muito altos, e eu agora estou aqui arrumando casa. Aí ele me contando essa história, ele falou assim, Irã, na vida da gente é uma matemática. E ele começou a mostrar a matemática na nossa vida. Que nós começamos a pensar numa coisa tão lógica, tão matemática, tão milimetricamente falando, e ele começou a mostrar, olha, você faz isso, matematicamente é comprovado através disso, disso, disso. Ele começou a mostrar essa lógica. Aí, em cima dessa lógica dele, eu falei assim, existe uma outra matemática. Ele falou assim, qual, Irã? Eu falei assim, uma matemática espiritual. Que a Bíblia fala, 1 mais 1 pode ser 2 na matemática, mas 1 mais 1 pode ser 1. A Bíblia fala sobre isso. Deixará o homem a sua casa, o seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher, e os 2 serão uma só pessoa. Olha a unicidade de Deus. Deus também falou assim, olha, falando para ele, olha, Jesus lá no Getsemane, ele fez uma oração. Pai, assim como sou um em ti, que eles sejam em nós. Ou seja, quando ele olhou para a igreja, ele falou assim, que também nós tenhamos um só alinhamento, uma só. Então o coletivo se transformar em uma só pessoa. Nós somos um corpo, uma unidade. Então essa é a matemática de Deus, é espiritual, que para eu entender, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, Deus Trino, o Deus único. Aí ele falou assim, mas é uma lógica, assim, eu falei, é uma lógica de Deus. Você não entende pela matemática humana, pela lógica humana, mas você tem que se lançar pela fé. Você tem que começar a acreditar em alguma coisa. Aí eu perguntei, o que você acredita? Ele acredita na ciência. Eu acredito na matemática, eu acredito nas ciências exatas, porque a gente tem como comprovar. E eu falei para ele, então eu também acredito na matemática de Deus. Eu me lanço. Ele falou, não, mas é uma coisa muito abstrata, você tem que provar isso. Eu falei assim, eu vou provar para você. Quantos anos você tem? 52. Eu falei, estou com 51. Nós estamos vivos até hoje. O que é isso? Quantos livramentos? Quantas coisas boas já aconteceram em nossas vidas? Quantas coisas ruins já aconteceram em nossas vidas? Quantas ciladas, quantas armadilhas Deus nos livrou? Foi a matemática ou foi Deus? Eu creio que foi Deus.
Ou foi a matemática que deu saúde? Eu creio que foi Deus. Aí ele falou assim, tudo que eu falar aqui matematicamente, você vai me falar espiritualmente, vai falar do seu Deus, vai falar da maneira como você crê. E ele falou assim, eu gosto disso. É quando você sustenta algo que você acredita. Por isso que Jesus falou com Nicodemos, você precisa nascer de novo. Porque ele sustentava uma teoria, ele sustentava uma lei. Ele lia na sua literalidade, mas ele não compreendia a dimensão e a profundidade do espírito daquela lei. Jesus vem para resgatar o espírito da lei. Ele não vem revogar a lei. Ele não vem dizer, olha, a lei não vale nada. Não. Ele vem trazer o espírito daquela lei. Ele vem mostrar para nós, o que é a prática daquilo que eles estavam lendo. Por isso que algumas vezes Jesus perguntou, como que tu lês? O que está escrito? Me diga. Leia novamente. E aí Nicodemos, nesse momento, foi confrontado que ele precisava nascer de novo. O que é nascer de novo? Voltar ao ventre da minha mãe? Será que eu ainda sendo velho? Perguntou Nicodemos, como que pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe nascer? Gente, olha lá para o Gênesis. Quando começou todas as coisas, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ali se deu o início de tudo, de todas as coisas. As águas, o nascimento. Quando a gente entra no útero da nossa mãe, a gente está lá também nas águas. Nós estamos ali mergulhados no líquido amniótico, não é isso? Então nós estamos mergulhados ali nas águas. As águas que cobriam tudo na terra. Esse é o nascimento. Voltar a ser discípulo, voltar a ser criança. O que é isso? Voltar a ser disciplinado, aprender de novo. Você sabe o que é ser discípulo? É começar a fazer coisas que você nunca fez. É voltar a fazer coisas que você não gostaria de fazer, mas você tem que ser ensinado de novo. Porque uma criança, tudo que você passa para ela, ela vai aprender a fazer. Ela vai se submeter, porque no mundinho dela, na cabecinha dela, ela não sabe. E você vai colocar isso na cabeça dela. E ela vai levar aquilo como verdade dentro dela. Daí Jesus falou para ele, você precisa agora se permitir ser ensinado. Você tem que sair dessa escala do doutor, do sabe-tudo, do sabe-chão. Tem que se dobrar, tem que ser flexível. É essa palavra que Jesus está dizendo para ele. Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você não se permitir que essa palavra seja verdade na sua vida, quais são as verdades que você tem agregado à sua vida? Quais são as verdades que você tem colocado na sua vida? É a verdade da física? Porque a física é uma verdade. Se você pular de um prédio e cair, você vai se esborrachar por causa da gravidade. É uma verdade. Se eu olho para um carro de um lado para o outro, se o carro está vindo, eu tenho que calcular mentalmente. O nosso cérebro já está preparado para isso. Ele vai calcular velocidade, distância, vai dar tempo de eu atravessar essa rua. Isso é uma verdade física? É uma verdade física. Se eu comer coisas que vão prejudicar o meu organismo, é uma verdade da química. Vai misturar, vai te dar algo ruim no seu corpo. É uma outra verdade. Então nós temos várias verdades. Mas a verdade que Jesus estava falando aqui, se você não conhecer a verdade, que eu estou trazendo para você, a verdade espiritual, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Quais são as verdades que nós temos colocado na nossa vida? Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele disse assim, não te maravilhes por te dizer, necessário vos é nascer de novo. Porque o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Olha lá que Jesus está dizendo para ele. Essa lógica nossa, humana, os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos do homem. A vontade de Deus é diferente da vontade do homem. Nós podemos ter sonhos, ter propósito, ter tudo, mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Então, nós estamos inseridos dentro de uma vontade permissiva de Deus. Deus permite que você faça o que você quer, mas Ele te dá a possibilidade para você escolher. Ele mostra o certo, Ele mostra o errado, Ele mostra o caminho para nós. Eis que eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. E Ele fala, escolha a bênção. E Ele apresenta todo o tempo para nós o caminho.
Jesus é esse caminho, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o pastor. Então Jesus se apresentou como uma resposta para aquela sociedade. Jesus se apresentou como uma resposta de todas as orações daquela época. Jesus se apresentou como uma esperança viva, presente naquela época. E Nicodemos estava diante das respostas das orações. Nicodemos estava diante dos milagres que ele buscava, daquilo que eles clamavam. Nicodemos estava diante dele. E Jesus disse assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por quê? Porque a gente não sabe como Deus vai operar nas nossas vidas. Deus opera na tua vida de uma maneira, de uma forma. Deus te chama de uma forma. Deus te levanta para uma única pessoa. Deus te levanta para um ministério grande. Deus te levanta para um ministério pequeno. Deus te levanta para fazer missões. Deus te levanta para trabalhar no hospital. Deus te levanta e coloca lá no presídio. Deus te levanta e coloca em locais diferentes. Assim é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aí você fala assim, não, pastor, eu quero ser pastor de uma igreja, fazer isso e aquilo. Mas a Bíblia nos fala que o vento sopra de onde é ele que quer. Vem de um lado, vem de outro. A gente não sabe onde vem. Mas nós sabemos que esse Espírito existe. O vento está aqui presente, o ar está aqui presente. Nós não sobrevivemos sem ele. Assim é o Espírito Santo de Deus. Ele opera da maneira dele, do jeito dele. Aí nós criamos uma lógica nossa, e tem que ser assim, eu vou morrer assim, dentro dessa caixinha, dessa lógica. Não. Deus opera maravilhas em nossas vidas. Independente do teu estado, independente daquilo que você pensa, daquilo que você é, daquilo que você construiu. Porque Deus não depende dos nossos diplomas, Deus não depende da nossa conta bancária, Deus não depende de nada que você possa imaginar. Porque quando Deus quer operar, ninguém pode impedir em nossas vidas. Quando Deus quer fazer uma obra na tua vida, não é aquilo que você construiu, aquilo que você levantou, aquilo que você diz, olha, isso aqui é o certo, mas é aquilo que Deus disse sobre você é que vai prevalecer sobre a tua vida. Amém, queridos? Amém. Essa é a palavra de Deus que está dizendo aqui, por isso aqui. E aí essa pergunta de Nicodemos perguntou, como pode acontecer tudo isso, Jesus? Aí Jesus, olha o que Jesus disse para Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? É como se fosse um desembargador lá, não vou botar nem o nome do Supremo Tribunal para não deixar essa mensagem maculada, né? Mas eu vou colocar o seguinte, é como se fosse um desembargador perguntando para Jesus, como é que eu vou compreender essa lei? Qual é a interpretação dessa lei? Nicodemos era um desembargador, era um doutor da lei. E ele pergunta para Jesus, como é que eu vou compreender isso? Como é que eu vou compreender isso? E aí Jesus responde, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis coisas terrestres e não creste, como querereis vos falar em coisas celestiais? Porque Nicodemos queria saber o que estava no mundo espiritual. E Jesus estava falando das coisas terrenas, ele não estava entendendo. Aí Jesus fala aqui, ó, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aí o versículo 16, Jesus dá a porta para ele e dá a resposta para ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Ele fez a pergunta, Jesus respondeu para ele. Gente, eu fico perguntando assim, se Nicodemos não tivesse saído aquela noite para procurar Jesus, para fazer esse questionamento, será que nós teríamos João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pergunta de Nicodemos e a resposta que Jesus deu a Nicodemos é essa palavra que nós temos hoje em nossas vidas. Talvez algumas perguntas que venhamos a fazer a Deus não nos liberte apenas nós, mas liberte a muitos que estão ao nosso lado. Como libertou muitas pessoas hoje que creem na palavra de Deus, creem em Jesus e estão se tornando em filhos de Deus. Essa é a nossa liberdade que nós temos pela palavra que Deus plantou em nossos corações. Amém, queridos? Amém. Vamos orar esse Deus maravilhoso. Vamos ficar em pé, vamos elevar uma oração a Deus e agradecer por essa palavra aos nossos corações.
Senhor, meu Deus, mais uma vez, Pai, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço por tudo aquilo que tu és, Senhor, sobre nossas vidas. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque tu tens lugares para nós, tu tens lugares, Senhor, altos, como a corça, Senhor. Nós temos clamado, temos pedido a ti, Senhor, que tu venhas falar diretamente em profundidade aos nossos corações, elevando os nossos olhos, para que possamos ver os montes, Senhor, para que possamos ir nos lugares altos. Nós queremos estar nos lugares altos, debaixo das tuas mãos, debaixo da tua palavra, temendo, Senhor, a cada dia, Senhor, aquilo que tu queres que venhamos a fazer segundo a tua vontade, Senhor. Muitas vezes as nossas vontades querem prevalecer, mas nós estamos aqui, meu Pai, para nos colocar diante de ti, para que tu sejas em nós a tua palavra viva, para que nós possamos ser testemunhas fiéis, vivas, Senhor. Ó Deus, nós assim oramos e nós assim acreditamos a nossa oração em ti, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém.